Fala pessoal, tudo bem? Isso aqui é mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV, comigo Carlos Lopes e com Roberto Padovani. E essa semana a gente vai conversar sobre o principal tema do momento, que é a guerra na Ucrânia. A gente vive um aprofundamento da guerra, a Rússia tem insistido na sua ofensiva no país e por conta disso o Ocidente tem aplicado sanções bastante severas sobre a Rússia, o que tem provocado impactos relevantes tanto sobre preços dos ativos internacionais, como sobre as perspectivas econômicas dos outros países e aqui no Brasil, que é o foco da nossa conversa hoje. Então, primeiro, para depois falar um pouco sobre os impactos no cenário local, entender um pouco qual que é o cenário que a gente está trabalhando para a guerra. Com base nas consultorias internacionais que a gente acompanha, o cenário que nos parece mais provável é que a Rússia permanece nessa intenção de ocupar o território ucraniano. Provavelmente você terá uma mudança de regime e nesse cenário você mantém as sanções do Ocidente aplicadas até agora. Qual que é a principal e imediata implicação disso? É que os preços das commodities devem ter sofrido uma mudança permanente no nível de preços. A gente já viu choques importantes aí no preço de petróleo, de trigo, de milho, de fertilizantes, de uma série de outros produtos. E esses impactos eles devem se manter, ou pelo menos uma manutenção desse nível de preços muito elevado daqui para frente. Então essa é a hipótese básica sobre a qual a gente tem construído os cenários aqui no Brasil. E se a gente tem essa manutenção de preços num patamar mais elevado daqui para frente, isso certamente trará um impacto inflacionário super significativo, tanto para as principais economias, mas também aqui para o Brasil. E isso tem outras implicações correlacionadas, como o impacto sobre o crescimento, juros e câmbio. E é um pouco o que o Padovani vai comentar para a gente agora. Carlos, tem sido tempos difíceis. Esse vai ser o terceiro ano de um cenário absolutamente imprevisível. Depois do choque desconhecido da pandemia, a gente teve ano passado vários efeitos não esperados sobre a economia mundial e brasileira. E agora essa crise militar na Ucrânia. Talvez o maior aprendizado seja o que você falou. A gente está tendo aí, por razões de oferta, de logística, um aumento permanente nos preços de matérias-primas que pressiona o custo das empresas e acabam repassando ao consumidor final e elevando a inflação global. Aqui no Brasil a história vai ser a mesma. Com preços internacionais de petróleo subindo, a Petrobras vai ter que reajustar combustíveis e pressiona, portanto, a inflação. Além disso, os preços agrícolas em alta representam um custo adicional, que é a alta nos preços de alimentos. E por último, se a inflação foi alta em 2021, está sendo alta de novo esse ano, é natural que se indexe os contratos e, portanto, esses choques têm efeitos permanentes ao longo do tempo. Tem muita gente preocupada com a inflação não só de 2022, mas também com a inflação de 2023. Bom, dado esse cenário de pressão inflacionária muito claro, como é que os bancos centrais vão reagir? Como é que o Banco Central brasileiro vai entender a situação? Simplesmente se não fazer nada é dar um sinal de que, olha, as empresas podem repassar seus custos, porque vai ter demanda e, portanto, a inflação a gente vai aceitar que seja mais alta. A gente acha que não é esse o caminho. O Banco Central provavelmente vai subir mais a taxa de juros. É bem verdade que subir juros não vai fazer com que o preço internacional do petróleo caia, mas inibe o repasse desses custos ao consumidor final. Portanto, os juros devem subir mais e ficar elevados por mais tempo. Agora, se a gente tem um choque inflacionário e juros mais elevados, é óbvio que isso vai afetar o consumo das famílias. Com menos renda e crédito mais caro, o consumo cai, portanto a atividade esfria. A nossa sorte é que você pode ter a agricultura indo bem por conta dos preços agrícolas internacionais e por conta da superação da pandemia que reabre um setor importante que é o setor de serviços. Mas o final da história, Carlos, é que a gente vai ter mais inflação, mais juros e menos crescimento. Portanto, um cenário bastante desafiador à frente. Essa história nos falamos na próxima semana. Até lá!